essa igreja também, né? Os nossos pastores aqui da congregação, inclusive seu filho passou lá ontem, né? Passou lá, deu um abraço na gente lá, benção aquele menino lá, né? E nós estamos aqui, irmãos, para adorar o Senhor, porque eu nunca fui para a igreja desde 4 anos de idade que eu conheço o Evangelho, né? Depois de adulto que a gente vai se aperfeiçoando na presença do Senhor Jesus, e até hoje estamos lutando para isso, né? E a gente vai na igreja para adorar o Senhor. Eu aprendi a glorificar, exaltar e engrandecer o nome de Jesus na casa do Senhor. Quero apenas ler com os irmãos aqui 2 versículos na nossa Bíblia, que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 37 e versículo 38. Todos abram suas Bíblias para estar acompanhando comigo. Glória a Deus. Deus, irmãos, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e Ele nos avisa todos os tempos das nossas vidas, para que nós possamos fazer a vontade dEle e nos aperfeiçoar cada vez mais, porque nós somos falhos, todos, nenhum escapa, todos nós somos falhos, mas nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoar e procurar melhorar na presença do Senhor Jesus. Todos encontraram? Acompanhe comigo aí esses 2 versículos. Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Os irmãos podem se sentar. Aqui na palavra de Deus, irmãos, fala sobre o arrebatamento da igreja, ou a volta de Cristo, né? Que o que Jesus quis dizer aqui nessa palavra. Então, como Noé estava construindo uma arca, a igreja está construindo, né? Hoje nós vemos a igreja construindo o quê? Um grupo de pessoas que querem morar no céu. Não é obrigado você querer, não é obrigado você servir a Deus. Você serve por livre e espontânea vontade, assim como Noé, quando recebeu o aviso de Deus que ele construísse uma arca, que através daquela arca seria a salvação da vida dele para o outro lado, que seria a nova terra, que foi Noé, iniciante, e seus filhos e suas noras e sua esposa ali. Jesus quis dizer o mesmo propósito aqui nessa palavra. Assim como foi nos dias de Noé, também será quando eu voltar. Jesus dizendo: quando eu voltar, eu vou encontrar um povo que está me esperando para que eu venha resgatar e tirar do sofrimento que vai haver sobre a face da terra. Só que tem pessoas, irmãos, que não entendem isso. Acham que Jesus vai aceitar tudo de qualquer jeito, como Noé aceitaria se ele tivesse fechado a arca. Mas Deus é sábio e é inteligente, super inteligente, fechou por fora para que Noé não deixasse entrar ninguém. Assim Jesus vai fechar a porta da graça para que nenhum de nós venhamos querer trazer os nossos filhos ou os nossos parentes para dentro também. Você pensa que Noé não sentiu lá dentro da arca aquele povo batendo querendo entrar? Sentiu, mas Noé não podia fazer nada, como nós também não poderemos fazer nada quando Jesus arrebatar a igreja. Você subir e alguém que vocês ficar, ou um parente ficar, você não vai poder também fazer nada. O arrebatamento da igreja é coisa certa, a volta de Jesus é coisa certa, acontecerá no momento que nós não estivermos esperando. A palavra de Deus nos diz para que nós venhamos orar, para que não seja nem no inverno e nem no sábado. Olha só, interessante o que Jesus diz. Por que no sábado? Porque no sábado todo mundo pensa em passear, todo mundo pensa em lazer, todo mundo pensa em reunir a família, todo mundo pensa em churrasco, né, como já foi falado aqui, todo mundo pensa em casamento, festas e mais festas, alegria e prazeres da terra. Jesus disse: orais para que não sejais no sábado. E no inverno? No inverno, não vou para a igreja hoje porque está frio, não vou orar porque o chão está gelado, ou não vou sair porque a chuva está muito fria aí, está ventando, está chovendo até às vezes gelo, né? Então não vou. Jesus disse: orai. Mas também é mais importante, Jesus disse para nós vigiarmos. O que é vigilância? Quem aqui já viu falar dos soldados, não sei se é inglês ou é francês,
que ele fica em pé parado e não se mexe por nada. É inglês, né? Se você tentar mexer, ele não se mexe. Mas se alguém tentar invadir o palácio, ou alguém tentar fazer alguma coisa, ele agride. Assim é o inimigo. Você fica de prontidão, de vigia, para que ele não venha te pegar. Mas se você vacilar, ele pega. Se você vacilar, ele dá o bote. Jesus disse isso para nós: vigiarmos, orarmos, para que não sejamos pegos de surpresa também no arrebatamento. O guarda, ele fica a todo momento vigilante, vigiando, com atenção para o que possa acontecer, porque se acontecer alguma coisa, ele é o primeiro a ou o primeiro a morrer por causa do acontecido. Nós, irmãos, se nós deixarmos de servir a Deus, ou deixarmos de fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que vai acontecer, o nosso espírito vai estar morrendo na presença de Deus, e a carne vai estar sendo fortificada para o mundo. Assim como foi nos dias de Noé, aquele povo era rebelde, aquele povo comia, aquele povo bebia. Quando Noé falou da salvação, eles acreditavam. Para quê? Nunca houve chuva na face da terra. Como que vai acontecer uma grande chuva e ele fazendo uma arca daquele tamanho? Uma arca imensa, aproximadamente 150 metros de comprimento, 30 metros de largura. É muito grande, não é? É grande um barco daquele tamanho para um lugar que nunca tinha chovido. O arrebatamento também nunca aconteceu, e muitos não estão acreditando na vinda do Filho do Homem. Ninguém está acreditando que Jesus vai voltar. Então estão brincando, estão casando, dando em casamento. Esse casamento simboliza festas, alegrias, prazeres neste mundo, se preocupando com riqueza, se preocupando com prazeres que nós teremos 1000 vezes, 100.000 vezes melhores lá com Jesus do que aqui na terra. Aí depois acontece o arrebatamento e nós não percebemos. Perdemos o momento, irmãos. E aí o que vai acontecer com nós? Teremos mais uma chance, mas essa chance ninguém quer. Eu mesmo, depois que Jesus voltar, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo não vai estar mais aqui na terra. Aí vai ser você com a sua própria força. Irmãos, mas tem muitas pessoas aí que estão sendo abençoadas aqui, está sendo abençoada ali, mas Jesus também falou para ter cuidado com essas pessoas. Vigiai, cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, todos usados pelo inimigo, usados por Satanás para enganar você e eu. Todos nós, sermos enganados para nos envolvermos com o mundo e acabarmos perdidos pelo mundo. Mas Jesus nesta noite está falando mais uma vez: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Chegar a Deus, irmãos, é dar o melhor que você tem para Ele. Ser grato a Ele por Ele ter vindo nessa terra, carregado aquela cruz pesada que estava o meu e o seu pecado, sido crucificado naquela cruz, para hoje nós estarmos aqui adorando a Ele, sem precisar morrer, sem precisar ser sacrificado, sem precisar fazer sacrifício. Simplesmente Ele só quer a adoração de cada um de nós, somente a adoração. Só que o povo está brincando, o povo está desejando ser rico. Quando Jesus disse naquela palavra: se hoje pedir a tua alma, o que tens para me dar? Você acha que a riqueza vai comprar a salvação? Você acha que o carro vai conseguir te livrar? Você vai pegar o carro, sair correndo e vai conseguir livrar da tentação? Ou do perigo? Ou do mal? Nada pode te livrar, a não ser o próprio Filho de Deus, antes do arrebatamento, você se entregar a Ele e vencer a vitória e ser salvo pela glória de Jesus. Nós estamos aqui, estamos em 4 aqui em cima, mas não estamos salvos ainda. Quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 8 diz, como diz, lê aí: nenhuma condenação, só que aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês podem ver que tem um ponto.
no finalzinho do versículo. Se você ler o versículo direto, sem você dividir e ver as pontuações, você vai ver que tem um ponto ali. Significa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já foram salvos, que já morreram com Cristo, que não andavam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses já estão guardados, não tem mais condenação para eles. E se nós permanecermos firmes, também não seremos condenados, e se seremos salvos pelo poder de Deus. Não vamos esperar o dilúvio, irmãos, ou como foi nos dias de Noé, como Jesus disse. Não vamos esperar a grande tribulação, não. Vamos servir a Deus agora, porque tudo isso vai passar, e nós vamos morar e gozar eternamente no céu com Jesus. Glória a Deus. Aquele povo bateu na arca, desesperado, a água só descendo, subindo, tanto de cima como de baixo, que veio água de tudo enquanto é lado. Aquele povo caiu em si, que Noé estava falando a verdade. Só que Noé não podia fazer mais nada, porque Noé já estava dentro da arca. Ali estava Noé, seus 3 filhos, 3 noras e sua esposa, e um casal de cada animal que Deus mandou preservar. Mas Jesus ainda tinha algo para nós. Salvou Noé e chegou até nós o Evangelho, e hoje ele fala a mesma coisa. Vigiai para que não sejais enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores, pelo inimigo que está assolando a terra e enganando a muita gente com o evangelho falso e o evangelho mentiroso que tem por aí. Nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode. Quando ele disse: no mundo tereis aflição, não procura felicidade na terra, porque na terra não tem felicidade. Você só tem paz se estiver com Jesus. Se não estiver com Jesus, não adianta, que dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra paz, riqueza não te dá paz. Quem te dá paz e alegria só é o Filho de Deus, que está aqui nesta noite para te abençoar também. A nossa riqueza maior é no céu. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro. Adianta eu ganhar o mundo inteiro, ter tudo que o mundo oferece, mas não tenha felicidade. Eu vi um testemunho lá em São Paulo. Não sei se aqui conhece aquele programa que tinha do Bozo, os mais velhos conhecem. Ele aceitou Jesus. Ele falava, ele falou no dia que ele contou o testemunho lá na igreja. Ele falava que ele alegrava todo mundo, sorria de boca para fora, mas quando ele ia para dentro lá para tirar a fantasia que ele punha no seu corpo para alegrar o povo, ele chorava de tristeza, porque ele mesmo não tinha felicidade. Mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou a felicidade e a paz no seu coração. Hoje ele é feliz porque ele serve um Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E quem não tem Jesus, irmãos, não tem nada. Quem não serve a Jesus não pode dizer que é feliz, porque a felicidade vem do Pai do céu, do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira, o mundo simboliza todos nós, de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para a salvação das nossas almas, para alegrar os nossos corações, para darmos a vitória, para sermos vencedores, como ele tem falado na sua palavra. Você é um vencedor hoje aqui, irmãos. Você venceu o desejo da carne. Sabe como você venceu o desejo da carne? Muitas das vezes a carne hoje queria estar num shopping passeando, ou queria estar num restaurante jantando, com a família. Quem não gosta disso? Todo mundo gosta. Mas você deixou tudo isso para estar aqui na presença de Deus, glorificar e exaltar o nome dele. Isso é muito bom. Você está procurando e não vamos desistir. Sabe por quê? Porque a grande tribulação é a pior parte para o crente que não conseguir ser arrebatado. E não é pela minha força e pela sua força que você vai ser arrebatado. Você vai ser arrebatado pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Aleluia. Aí vem a grande tribulação. Mas fulano e ciclano está falando isso. Agora, irmãos, tem aí um ensino novo aí, que a tribulação é o meio mais fácil para se salvar. Você quer passar pela grande tribulação, pastor? Passou um programa aí, uns tempos atrás aí, do arrebatamento da igreja,
A grande tribulação foi muito fácil. Não do jeito que a Bíblia fala. A Bíblia não fala daquele jeito. Eu pude até presenciar algumas cenas, né, que a gente vê no YouTube, aí a gente vê alguns programas evangélicos, alguns louvores, a gente vê algumas cenas de algumas coisas que a gente tem que analisar tudo, irmãos, para a gente captar o que é bom e o que não presta, a gente ensinar para que os irmãos não venham a cair no erro. E o arrebatamento, irmãos, quando acontecer, aqueles que ficar, a primeira coisa que o próprio Jesus disse: haverá uma angústia e uma tristeza que nunca houve na face da terra. Se for fácil daquele jeito, todo mundo vai sorrir. Todo mundo vai sorrir, vai ser fácil. Para que se preocupar? É só que tem um detalhe: se você chegar lá e se você morrer antes, é fácil, né? Do jeito que eles ensinaram. E se morrer antes? Está desapercebido e morreu. Aí não vai passar pela grande tribulação. Aí vai perder essa chance também. Não espera, irmãos, pela grande tribulação. Procure ser arrebatado na primeira vez, porque depois não vai ter jeito. Vai arrancar um dedo, vai arrancar um olho, vai arrancar uma orelha, vai arrancar um pé. Você nega Jesus? Vai arrancar outra perna. Você nega Jesus? Irmão, se você faz um cortinho no dedo, como dói, né? Só daquela injeçãozinha que às vezes a gente toma de vez em quando no posto, que dá aquela picadinha, você sente aquela dorzinha leve, né? Agora imagine uma chibatada. Vai negar Jesus? Corta uma orelha. Vai negar Jesus? E é sangue frio, não tem anestesia não. Isso é bíblico, tá? É bíblico, não é daquele jeito que eles mostraram não. Eles pegam e tomam o dedo no seu olho e arrancam o seu olho para fora. Vai negar Jesus? Não. Arranca a sua língua. Não, a língua não vai cortar, porque senão aí não vai dar para falar, né? Arranca um dente a sangue frio. Arranca um dente com anestesia. Quando passa anestesia a gente não aguenta. Uma dorzinha de dente a gente não aguenta. Queira ser arrebatado antes desses acontecimentos. Aleluia. Queira ser salvo na vida do Senhor Jesus. Não deixe para a grande tribulação. Aí tem outro detalhe. A grande tribulação vai ser 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio vai ser só engano. Uma falsa paz. Engano para mim e para você que ficar. Eu ponho eu também. Porque a palavra, ela vem para todos que estão aqui dentro. Não é porque eu estou pregando que ela não está vindo para mim também não. Ela serve para mim também. Serve para todos nós. Porque Jesus morreu por todos. Ele não morreu por alguns. Só que nem todos querem Jesus. Servir Jesus é muito difícil. Hoje em dia está fácil, né? Eu falo, irmãos, sempre na igreja lá, onde eu presido ela lá. Ser crente hoje é mais difícil do que quando eu tinha meus 20 anos, meus 25 anos, ou os meus 30 anos. Hoje eu estou com 54 anos. Sirvo a Deus, eu conheço o Evangelho desde os 4 anos, mas tem 33 anos que eu peguei firme mesmo no Evangelho e não desisti mais. E quero chegar até o final. Pela misericórdia do Senhor Jesus, quero chegar até o último dia da minha vida ou até o arrebatamento da igreja, porque é gostoso sentir a presença de Deus. Não tem coisa melhor do que você sentir o Espírito de Deus te alegrando, o Espírito de Deus te transportando assim a alegria no seu corpo para fora. Porque quem te fortalece é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, você não consegue nem vir para a casa do Senhor. Ele te impulsiona a você chegar na casa do Senhor. Agora, Ele não pode fazer o que é para você fazer. É se entregar e deixar Ele dominar. Ele fazer a vontade do Pai para na sua vida, na nossa vida. Porque fazer a nossa vontade é fácil, mas fazer a vontade de Deus é difícil. Porque você vai ter que renunciar, você vai ter que deixar de fazer aquilo que a sua carne quer. Mas o Espírito que está dentro de você, o seu Espírito, ele quer as coisas santas do céu. É uma briga tremenda da carne contra o Espírito para fazer a vontade de Deus. Mas é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade da carne. Porque nós vamos estar nesse dia aqui, preparado para ser arrebatado. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Chamará o Senhor os seus escolhidos e você será arrebatado, porque você venceu a carne.
Oreis, irmãos, para que vocês estejam firmes cada vez mais. Não queira esperar o grande dia do Senhor, porque o grande dia do Senhor vai ser terrível para aqueles que não ficarem, para aqueles que não serem arrebatados, para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, ou para aqueles que acham que está certo, não quer obedecer aos seus pastores, não quer obedecer à Bíblia. A Bíblia, isso aqui, irmãos, eu falo sempre, é uma receita para cada um de nós. Aqui tem tudo que eu preciso, basta eu examinar, porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque dela é o quê? Dela é o reino do céu, o caminho do céu, a vitória para você, é a sabedoria para o que você precisa para aprender. Cada versículo na Bíblia, eu examino a Bíblia, quase todo dia eu pego um texto para mim ler, para examinar. Às vezes eu pego a Bíblia, às vezes pego o celular, que na empresa eu não posso ficar carregando a Bíblia para lá e para cá, então eu tenho a Bíblia no celular. Eu estava meditando sobre uns versículos essas semanas atrás, para dar um estudo na igreja lá, e eu aprendi algo que eu já li várias vezes e não tinha conseguido entender, mas o Senhor me fez entender o versículo, o que significa o versículo para as nossas vidas, e eu pude passar para a igreja. É coisa, irmãos, que a gente analisa e não podemos perder, porque se nós perdermos o momento, irmãos, que nós temos com Jesus, nós vamos perder tudo, toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada, toda a nossa ida para a glória de Deus. Já pensou, irmãos, 30, 40, 50 anos, eu deixar minha fé se acabar, deixar minha fé parar e ir sendo derrotado, até perder a vontade de estar na casa do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, eu vou na igreja segunda, vou na igreja terça às vezes, vou na igreja quarta, vou na igreja sexta. Quando tem sábado, eu estou na igreja, que é a culto de Santa Ceia. Domingo pela manhã, estou lá na escola dominical adorando ao Senhor. Domingo à tarde a gente está adorando ao Senhor. E começa a semana de trabalho de novo. Segunda-feira de novo estou lá adorando ao Senhor. Terça-feira às vezes eu vou para a sede. Quarta-feira eu estou lá adorando ao Senhor de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que um dia eu vou adorar a Deus eternamente. Então eu já estou ensaiando aqui na terra, para quando chegar lá eu poder adorar Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Às vezes a pessoa vem na igreja uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, às vezes 1 vez por semana. Jesus merece melhor, Jesus merece mais, Jesus merece o melhor das nossas vidas. Jesus merece que eu me prostre toda hora na presença dEle, para agradecer a Ele pelo que Ele fez por mim, Ele fez por você. Imagina, irmãos, tem hora que eu fico assim no trabalho, às vezes estou lá executando um serviço, um desenho, às vezes uma peça na máquina lá. Eu começo a imaginar quando Jesus estava na via dolorosa, carregando aquela cruz, caiu 14 vezes naquela caminhada. Cada vez que ele caiu, o chicote arrastava nas costas dele, e o sangue descia, arrastava naquela rua. Eu fico imaginando, irmãos, como o próprio Deus desceu da sua glória, saiu do seu grande trono, para ser um homem mais pobre. Ele nasceu lá a gente fala curral, né, manjedoura, onde nascem os bezerrinhos lá. Imagine, nem lugar para nascer ele teve, porque a mãe dele teve que correr junto com o pai, por isso queriam matar, né? Queriam já destruir a vida de Jesus, mas Jesus foi, desceu. Aí imagine ele carregando aquela bitela daquela cruz, por mim, que nem existia ainda, por você, por nós, para nós estarmos aqui hoje em gratidão a Ele, adorando a Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós. Imagine a alegria, irmão, que você deveria sentir em saber que Ele vai vir te buscar para morar no céu. Você não pode imaginar essa alegria. Agora imagine, feche seus olhos e imagine o arrebatamento da igreja, o céu se abrindo e você sendo arrebatado. Olha que alegria vai ser
tristeza para aqueles que ficarem, mas para aqueles que subir, vai ser gozo, paz e alegria eternamente. Quando Jesus fala que vai limpar toda a lágrima dos seus olhos, vai ser ali, irmãos, no grande julgamento. Quando você chegar perto de alguém que você pregou o Evangelho, ou perto do seu filho, ou perto da sua filha, ou até mesmo esposa que não quis obedecer o Evangelho, ou esposo que não quis obedecer o Evangelho, aí você vai saber que aquela pessoa vai ser condenada porque não quis servir a Deus, e você não vai poder fazer nada. Suas lágrimas vão até descer, mas Jesus vai enxugar suas lágrimas, para que você não venha sofrer mais. Aí vai ser só gozo, paz e alegria eternamente no céu. Portanto, meus irmãos, não queira perder este momento. Não queira deixar Jesus voltar e você ficar. Não queira deixar Jesus passar e você não sentir a presença dele, porque ele está passando aqui no meio da igreja. Se você não está sentindo é porque você não quer, mas que ele está aqui, ele está. Isso eu tenho certeza, que a Bíblia mesmo fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então ele está aqui, porque eu estou aqui para adorar a Deus, e eu creio que o nosso pastor também está aqui. Então já são 2. Os outros eu creio que também está aqui para adorar o Senhor. Então imagine, irmãos, ele precisaria fazer isso? Não precisaria, mas ele fez, por amor. Ele fez. E por que não vamos fazer agora? Dar o melhor de nós para Deus. Por que não vamos fazer o melhor para Deus? Por que não vamos adorar Ele e exaltar Ele todos os dias da nossa vida, todos os momentos das nossas vidas? Por que não? Imagine um Deus carregar uma cruz, ser tutor de uma família, porque o pai dele morreu, ele ficou criando os seus outros irmãos, por parte de mãe, seus outros irmãos, né? Até aos 30 anos, a Bíblia nos relata isso, que ele foi praticamente o pai dos outros irmãos. Só que quando ele foi para o seu ministério, ele entregou para o outro irmão que era abaixo dele, e deixou a vontade deles, foi fazer a obra. Ele fez tudo isso, irmão, para mostrar para nós que nós podíamos também fazer. Nós criamos nossos filhos, ensinamos nossos filhos o caminho do Senhor, e o resto é Deus quem faz. Deus é quem é maravilhoso e poderoso para fazer a obra na nossa vida. Que se não fosse por Jesus, se não fosse por Deus, nós não estaríamos hoje aqui adorando a Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.